Ora, muito bom dia, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 17 e 3 quartos. Eu fico a pensar, se eu não cortasse para meter a intro, como é que isto ficaria? É porque eu fico bem tipo à espera que passe a intro para não ter que... Ok, mas vamos começar. Eu neste dia, neste podcast, nomeadamente número 4, estou a gravar no próprio dia em que o vou publicar, o que é uma cena que nunca aconteceu antes e que me faz ficar um pouco nervoso em relação a isso. Para já, esta semana não tenho tido tempo para nada, por isso nem consegui trazer um convidado. Não sei se se lembram a questão do cartão de cidadão do último podcast. Pronto. Agora tenho que ir buscar o cartão de cidadão. Imaginem só, ontem acordei, era 9 da manhã, fui ao notário, fiquei a saber que aquilo se chama notário e não registro, como a minha avó chama, e fui lá e ia para tirar a senha do cartão de cidadão. O que é que acontece? Um traço em cima, não há mais senhas, está cheio. Volta amanhã. E eu voltei amanhã, no caso ontem, ou melhor, hoje é sexta, eu fui na terça, voltei na quarta. Exatamente a mesma coisa. E então fui falar com uma atendente. E ela só disse isto. Espera os camões e os franceses irem-se embora para depois vires. Eu, what? Tá bom, pronto. E então tenho um cartão para ir buscar e ando sem um cartão de cidadão. E então, eu queria falar de um tema que me deram a ideia na segunda-feira passada. Eu acho que foi na segunda, sei lá, já não sei quantas ando. Para quem não sabe, aliás, ninguém sabe porque eu não disse a ninguém, mas eu fui fazer a paintball no aniversário de um amigo meu. Já agora, parabéns, sabes quem és. E lá eu tive vários amigos meus que assistem o podcast e que me disseram, que eu perguntei se gostaram e não sei o quê, se viam ou ouviam, e falaram-me numa cena que é o contentamento das pessoas. Se eu fizesse o podcast só em formato de áudio, vocês iam ser obrigados só a ouvir, porque não iam ter nada para ver, certo? E então, esse mesmo amigo meu, ele disse-me que não conseguia ouvir o meu podcast sem ver, porque sabia que existia lá algo para ver. E como é que eu fico assim? Eu estou-vos a dar bué, tipo, bué entre aspas, mas tipo, eu estou-vos a dar mais que o que eu podia dar, ou seja, eu podia dar-vos só o áudio, que é o conteúdo do meu podcast, é áudio, e pronto, e assim já não tinha o vídeo, nem o trabalho de gravar, nem nada disso. E então, tipo, as pessoas que se sentem obrigadas a ver o vídeo porque têm vídeo, preferem outros podcasts porque podem estar a fazer outras coisas. Ou seja, por exemplo, o podcast do Pedro Teixeira da Mota, que é um podcast que eu pessoalmente sigo e que foi uma das ignições e das chaves para eu começar este meu projeto. Ele só tem áudio. Um áudio de qualidade média. Não é o melhor áudio que eu já vi. Também não é mau. Então é só áudio. E o que é que eu faço? Eu ouço o podcast dele enquanto estou a fazer outra coisa. Por exemplo, a jogar. Por exemplo, a lavar. Tipo quando limpo o pó, lavar o chão, a aspirar, a varrer, seja como for. Quando estou a cozinhar. Quando estou a fazer coisas que não impliquem a minha atenção visual. Mas o meu podcast... Eu realmente sinto isso. Eu não conseguia ver o meu podcast, ou melhor, ouvir o meu podcast, sabendo que há vídeo, sem o ver. Comentem em baixo quantos de vocês é que só ouvem. É porque eu, por acaso, como podem ver aqui atrás, já tenho 2 monitores. Ou seja, eu consigo estar a ver o podcast e a jogar no outro lado. E consigo, pronto, conciliar. Agora, e quem só tem um monitor? Como é que faz? Ouve no telemóvel, tipo, com o telemóvel aqui ao lado, como eu tenho? Sim, porque eu tenho o telemóvel aqui. Para quem só está a ouvir, eu mostrei o telemóvel para a câmera. E então eu fico bué tipo, faço com vídeo ou não faço com vídeo? É porque a malta pede bué com vídeo, mas depois eu sinto que o podcast deixa de ser um podcast, passa a ser mais um pódio, um videocast, uma coisa assim, tipo, passa a ser um vídeo, só que um vídeo grande e em que eu só falo e não tem tipo música nem nada de interessante para só ouvir. Ok, eu tenho aqui outro tema que eu gostava de falar já, que é a questão dos incêndios na Amazónia. Eu não vou falar positivamente em relação a isso. Obviamente que é muito mau e não sei o quê, mas o que mais me irrita na cena dos incêndios é toda a gente a publicar fotos ou stories, ou seja o que for, no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Reddit, seja onde for.
Só soube falar disso, televisão. É só fotos do incêndio. As pessoas, ai, estou muito preocupado. Não, não estás. Tu comes uma pastilha, jogas o papel fora. Tu vais para a praia e apagas as beatas na areia. Tu que estás a comer um pêssego, enterras o caroço do pêssego na praia. Que é uma coisa parva. Que eu já apanhei vários. Mas pronto, isso é tema para outro vídeo. E então, essas mesmas pessoas que fazem esse tipo de atrofia de problemas, de porcarias, de coisas más, são as mesmas pessoas que publicam nos stories essas cenas. Meu, eu não vou publicar isso. Eu tenho noção que eu não sou a melhor pessoa para o ambiente possível. Eu posso cultivar em casa orgânico. Opá, tá bem, mas é numa varanda. Vale o que vale. Eu posso não jogar papéis para o chão. Tá bem. Ok. Mas continuo quando vou ao Mac a usar uma palhinha. Continuo a usar papel tipo daquele dos hambúrgueres. Por exemplo, isto no Mac. Continuo a usar copos de plástico em vez de vidro. Uso sacos de papel, sacos de plástico em vez de papel. Epá, eu não estou a fazer a minha parte, mas também não vou ser hipócrita ao ponto de estar a publicar uma fotografia e a dizer que ai, tenho tanta pena, tadinho, eu se pudesse ajudava. Não, tu já não estás a ajudar, tá? Esse incêndio mostra às pessoas que um dos pulmões do mundo, ou melhor, o pulmão principal do mundo está a arder, e agora? Quem é que vai suprir essas necessidades? Quem é que vai repor esse oxigênio? Isto não é uma série, isto não é uma coisa que o diretor muda e começa a pôr oxigênio a mais, sei lá. Isto é preocupante. Milhares de espécies e de animais morreram. Eu não sei há quanto tempo é que isto começou, não sei se foi fogo posto, se foi acidental, mas um fogo não começa do nada. Um fogo pode começar aleatoriamente por causas, por exemplo, vulcânicas, né? Mas que eu saiba não há lá vulcões. Não há lá esse tipo de limites tectónicos, por exemplo. Isto já é bué técnico, mas não há ascensões de lava lá. Então o que é que pode ser? Pode ser uma pessoa que foi lá pôr o fogo. É o que mais me parece. Pode ser pequenos detritos e objetos que foram lá deitados pelo ser humano que possam ser transparentes e concentrar a luz do sol fazendo um incêndio. Pode ser várias coisas. E epá, irrita-me agora no Insta estar a ver só isso. Eu ainda não dei um único like nessas fotos. Porquê? Porque acho parvo. Meu, as pessoas que publicam fotos disso, sei lá, faz-me um bocado de confusão essas cenas. Por acaso, faz-me um bocado de confusão isso. Outra coisa que eu queria falar é uma questão dos correios. Já que eu falei dos atrasos do cartão de cidadão, agora quero falar dos correios. Não sei se vocês sabem, eu já disse num podcast passado, que podem ver, tenho uma playlist no canal chamada 17 e 3 quartos podcast. Eu vou para o 12º ano. E ou seja, eu tenho 5 disciplinas este ano, sendo que uma delas é Educação Física, ou seja, são 4 disciplinas assim importantes, digamos assim. E nessas 4 disciplinas, felizmente, o governo português ofereceu os livros, os manuais escolares. E então, ofereceu 3 desses manuais, que foi português, matemática e, no meu caso, biologia, que foi uma das minhas escolhas. E esses manuais são oferecidos pelo governo, mas só agora. Então agora pensem comigo. Temos uma escolaridade obrigatória até ao 12º ano ou 18 anos, certo? Ou pelo menos até aos 18, sei lá. Porque acho que ninguém pode chegar ao 12º sem ter os 18, sei lá. Uma coisa assim. A não ser que chumbe de ano. Mas depois obriga-nos todos os anos, desde o primeiro ano, que eu pago manuais escolares. São cerca de 200 euros por ano, só em manuais escolares. É um absurdo, é uma coisa caríssima, é uma coisa que devia ser o Estado a pagar, já que nos obriga a lá estar. Eu ia pagar na mesma, porque eu estou na escola, porque eu gosto de estar na escola. Mas acho que podia ser uma cena tipo oferecida, como está a ser agora, né? Pausa para a água. E então, acho que este movimento é bom, mas devia ter sido implementado bem antes. E eu parece que estou só a criticar neste podcast. O que não é verdade, porque eu gostei muito deles terem oferecido os manuais escolares. Mas outra coisa que me irrita, como eu estava a falar dos correios, é a questão do atraso. Eu mandei vir num site, que é o UC, os manuais escolares. Mandei vir esses 3, com os vouchers, 0 euros de portes, 0 euros de preço. E adoro quando me ligam a meio de um podcast. Agora, não posso.
Então eu não paguei nada por esses manuais, mas eu mandei vir esses manuais num site que dizia que até 24 horas os manuais estavam cá em casa. Epá, se eles sabem que vão ter atrasos nos manuais, porquê que metem lá que até 24 horas vão estar em casa? Eu não me importo, eu espero, sei lá, eu espero meses por encomendas minhas. Sei lá, tipo cenas à toa, por exemplo, estas ceninhas estão aqui, que agora vocês que não estão a ver, depois não sabem o que é, são conectores banana, que servem para fazer uma fonte que eu quero fazer. Demoraram-me tipo 2 meses a chegar na Wish. E pronto, e chegaram agora. Que praticamente já não vou precisar deles, mas ok. Mas voltando aos correios, esses manuais eu já os encomendei, já fazem 4 dias, já faz 4 dias, eu acho. Supostamente ele devia ter cá chegado anteontem, né? Então, porquê que não chegou? Eu mandei-lhes e-mail, claro, para saber, então, diz 24 horas, já passou. Ai tal, és bué da chato. Não, mas diz lá 24 horas, porquê que eu não posso pedir o meu manual em 24 horas? E eles disseram-me, como isto é os manuais escolares e sigam agora vouchers, temos um atraso, temos vários atrasos nas encomendas, temos muitos pedidos. Meu, não quero saber disso. Tipo, imaginem, se os manuais não vão chegar lá às horas que eles dizem, não metam lá que é 24 horas, mesmo que venha por CTT Expresso. Metam tipo, sei lá, em menos de uma semana, por exemplo. E assim já ninguém podia reclamar. Sei lá, é uma opinião minha. Estamos com quanto tempo? Cerca de 11 minutos. Ok. Ainda quero falar de um último tema, que é Sims 4. Pronto, agora é aquela altura em que toda a gente dá dislike e sai do podcast. Eu experimentei jogar, não comprei, experimentei jogar, porque me disseram que eram jogos bué da fixe. Eu ia dizer espetacular, mas não, ninguém me disse espetacular. Disseram bué da fixe. Eu não achei assim tanto. Sei lá. É um jogo interessante, que se bem me lembro é de 2014, mas sei lá. É bué aborrecido. Eu joguei para aí, sei lá, 5 horas, 6 horas de Sims num dia. Mas eu já não me apetece voltar lá. Tipo, eu tenho o Sims instalado, mas vou desinstalar, porque já não me apetece voltar a abrir o jogo. Sei lá, aborrece-me. Acho que é um jogo que não merece o valor que lhe dão. Porque não é assim muito bom a nível de gráficos. Eu sei que agora está em promoção, está para aí 15 euros, mas o jogo custa acho que é 80 ou 30 e tal, sei lá, uma coisa assim. É bué de dinheiro para um jogo, eu paguei isso por GTA. E o GTA compensa esse valor, na minha opinião. Porque tem gráficos, tem efeitos, tem atualizações. E os Sims não. Os Sims vocês precisam de pagar por cada DLC, por cada pack de expansão. E não são baratos, são 20 e tal euros por um pack de jardinagem, por exemplo. É demais. Meu, what the fuck? Sims? Mas pronto, já é uma experiência na minha vida e não vou comprar o jogo. E pronto, acho que posso ficar por aqui com o podcast, que eu não vou ter muito tempo hoje para editá-lo. Por isso, eu espero arranjar convidado para a semana, porque eu queria fazer semana convidado, semana sozinho, semana convidado sozinho. Só que nesta semana, como vos disse no início, não tive mesmo tempo de arranjar um convidado. E então, Eu ainda tinha aqui mais um tema para falar, mas que horas são isto? Bom, acho que ainda dá para falar de mais um tema. Então, eu tenho aqui apontado no meu papelinho, que eu ontem estive a falar com o Borges, o mesmo que teve há 2 podcasts atrás, e eu tive uma ideia de falar sobre o cheiro à escola. Não literariamente, mas sim metaforicamente. Não é literariamente, é literalmente, ok? Esta aqui foi forte. O cheiro à escola, metaforicamente, podemos interpretar isso como o ambiente, digamos assim, já respira a escola. Se vocês neste momento forem a ver televisão, a cada anúncio, a cada 5 anúncios, 1 ou 2 são de escola. Tipo, sobre o regresso às aulas, sobre tipo descontos, por exemplo, de empresas de eletrodomésticos, sei lá, Rádio Popular, Vorten, etc. A falar de coisas do regresso às aulas, descontos para estudantes, esse tipo de coisas. Nós ainda estamos a dia 23 de agosto, isso mesmo. Ainda falta, sei lá, quase um mês para chegar à escola. O ano passado acho que começou para aí a 15 ou 17, uma coisa assim. E já estão com isto. Tipo, a malta fica bué contente e bué ansiosa para voltar à escola. Mas eu acho que eles não têm saudades da escola. Eu acho que têm saudades da rotina. E essa rotina é uma questão de hábito, sei lá. Eu de verão, a maior parte das pessoas de verão que não trabalha,
como eu, obviamente. Eu digo obviamente porque dá para ver para a minha cara, porque eu não faço nada nas minhas férias, que simplesmente sento o cu no sofá e fico lá uma semana a ver séries. E pronto, e pessoas que não trabalham como eu não têm uma rotina definida, ou seja, levantam-se às horas que querem, comem às horas que querem, deitam-se às horas que querem. A não ser quando a minha mãe está em casa e me chateia. Mas pronto, isso é outro assunto. E enquanto que na escola essas pessoas são obrigadas a seguir uma rotina, um horário, um caminho todos os dias sempre igual, a ver as mesmas pessoas, e isso para muita gente é reconfortante. Aliás, para mim é. Eu adoro, tipo, essa rotina. Mas a partir da primeira semana que vocês entram na escola, vocês perdem logo a vontade de voltar à escola. Se é que me faço entender. Porque vocês aí, ao fim de uma semana, já estão na rotina. Pronto, ainda não podem não ter decorado o horário, etc. Mas já estão na rotina. Já acordam todos os dias a essa hora. Se for preciso nos últimos dias da semana, já nem precisam de despertador. E isso implica que vocês entrem nessa rotina durante, tipo, sei lá, 8 meses. 6 meses. Por aí. O que é uma cena que na minha opinião, faz saudades, mas não enquanto aulas, porque ninguém diz, epá, apetecia mesmo ter uma aula de português super secante sobre os Lusíadas hoje. Não, ninguém diz isso. Apetecia mesmo ter matemática e estudar equações quadráticas. Ninguém diz isso. Apetecia mesmo estudar física quântica. Ninguém diz isso. Come on. Não, vocês querem é tipo estar com os amigos, ir para os intervalos, comer, sei lá, esse tipo de cenas. E então, o cheiro à escola é bué bom, mas passa rápido. É um bocado como a primeira mordida no hambúrguer do McDonald's. Estão cheios da fome, a primeira mordida, é bué da boa. Vocês têm aquele monte de saliva na boca, estão a ver? Quando estão mesmo, estou cheio de fome, e depois vem aquele cheirinho a batatas fritas e hambúrguer, e vocês olham para o hambúrguer olha para vocês querem comer, ele quer que vocês o comam, vocês dão a primeira mordida, vocês veem unicórnios a passar à vossa frente se for preciso. É tão bom, mas depois, à segunda ou à terceira mordida, já é só um simples hambúrguer gorduroso. Pronto, sabe bem, mas já não é aquela cena. Eu, pelo menos comigo, eu sinto bué esse tipo de sensação. O que para mim é tal e qual a escola. Vocês estão com boa vontade, dão aquela primeira mordida, que é a primeira semana, e já está bom. Porque depois, esquece. Já é só uma cena gordurosa, no caso da escola, uma cena chata e rotineira que ninguém gosta, na minha opinião. Mas pronto, é isso. Eu queria deixar aqui no podcast o meu agradecimento ao governo português de manuais escolares pela sua oferta. Ou melhor, o governo português pela sua oferta de manuais escolares. Assim é que é. Fiz uma metade, eu acho. Não é metade. Como é que se chama quando vocês invertem o sentido da frase? Agora é aquele tipo de coisas que vocês ficam a pensar bué da tempo. E é uma boa maneira de terminar um podcast. Como é que se muda, como é que se chama aquele recurso expressivo, digamos assim, que por exemplo Camões fazia. Agora vocês todos dislike, Camões, não gosto de Camões, isso é uma seca. Mas era o que era? Eufemismo? Não. Não sei, comentem aí em baixo, que eu agora aborreço-me de ver. Mas é uma boa maneira de terminar um podcast. Espero ver-vos no próximo episódio de 17 e 3/4. E estão-me a ligar outra vez. Bom dia.